dia foi um fato extraordinário a gente estar parado ali, viu? A certa frequência. Mas o Marquinhos, ele vem para Campinas lá de vez em quando. Inteiro. Uma irritação aqui na barra, começou a coçar muito, aí eu arranquei fora. Daí dá pra gente marcar alguma coisa. Gente, A Larissa foi lá perto. Obrigada, tio. Eu vivo falando isso pro Gabi, para ele fazer o... Na página 4, nós falamos um pouco sobre o livro de Gênesis. E eu disse que o livro de Gênesis é dividido em duas partes, grosso modo. Uma parte que vai até o capítulo 10 e 11, que fala de acontecimentos, vamos dizer assim, da pré-história. Há acontecimentos que foram escritos por Moisés, por inspiração, mas seguramente o Moisés aproveitou materiais que já tinha ali escritos, né? Que fala então sobre a criação, a queda, a primeira civilização, dilúvio, né? E a dispersão das nações. E quando chega no capítulo 12, aí já é uma época bem mais perto aqui da gente, a criação de uma nação, de um povo. Por quê? Porque nós vimos no último estudinho que havia uma promessa feita por Deus no momento em que Adão e Eva caem na tentação, de que Deus iria providenciar um descendente da mulher, e que esse descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Bom, o fato é que havia uma promessa, que nós estudamos, então, na última, e que eu acho básica para o entendimento da Bíblia, a promessa de que ele, Deus, iria mandar um descendente da mulher, e esse descendente da mulher iria esmagar a cabeça do diabo. E eu disse que foi criado um fio que liga, então, aquela promessa de Deus, visto que Deus é fiel às suas promessas, então, é um fio condutor da história, e que deveria levar, e leva, nós vamos ver isso, que leva os acontecimentos históricos até o Senhor Jesus Cristo, até o nascimento de Jesus Cristo, até a vinda do próprio Deus à Terra. E como a promessa era de que a cabeça da serpente seria esmagada, portanto seria morta, o diabo, ele tenta, em todo o tempo, né, conhecido da história, cortar esse fio condutor. Falar assim, olha, esse tal descendente da mulher não pode nascer, porque se ele nascer eu morro. Ele vai esmagar minha cabeça. Então, ele quer cortar. E os acontecimentos, eles levam a que essa promessa seja cumprida. E o diabo está sempre tentando achar um jeito para que a história não aconteça. Muito bem. Então, isso é na segunda metade do livro de Gênesis, capítulo 12 para frente. Até o capítulo 11, portanto, é essa história que nós vamos terminar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Noé. Noé e o dilúvio. É a página número 7, que eu mandei hoje para vocês. Então, aqui, ó, como vocês veem, página 7. Página 7, Noé e o dilúvio, é mais um tema que algumas pessoas não acreditam, não creem que isso seja verdadeiro. E até hoje, a própria ciência não conseguiu provar o contrário. Por exemplo, de que o dilúvio existiu e de que ele foi universal. Se você falar no dilúvio, você tem que falar em Noé. Né? Noé, que é a pessoa que Deus preparou para salvar a vida, se não de todos, mas de alguns, do dilúvio. Porque o dilúvio iria matar praticamente toda a população mundial. O que a Bíblia registra é que depois da queda do homem, a maldade se instalou na população existente. O versículo 11.
A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E, enfim, essa maldade cresceu a tal ponto que Deus falou, não, eu vou destruir a minha criação, mas eu vou salvar algumas pessoas e vou usar a vida de Noé para fazer isso. Então, basicamente isso. Então, foi uma sentença de morte que paira sobre a nossa cabeça, hoje, aqui em 2026. Então, segundo a interpretação bíblica, as pessoas precisam de um Salvador. Elas precisam ser salvas. E Deus providencia esse meio. Naquela época, foi a mesma coisa. Então, eu resolvi fazer aqui, gente boa, uma comparação em que a gente pode comparar o Novo Testamento com o Velho Testamento. Vamos ler Gênesis 6, de 5 a 15. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre andavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. E o Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra seca gente que criei, e também todos os animais, os seres que arrastam pelo chão e as aves. Mas o Senhor... Então, Noé, eu digo aqui no texto no que eu estou compartilhando, Noé foi salvo pela graça de Deus, ou seja, ele não tinha merecimento, embora fosse um homem justo, bom, íntegro, né? Mas ele foi salvo pela graça. E Efésios 2, de 4 a 9, ele fala exatamente sobre a graça. Nós, como eu falei aqui em 2026, somos salvos pela graça. Igualmente o que aconteceu com Noé. Noé foi salvo e providenciou a salvação para o povo ali da época dele, porque ele achou graça perante Deus. Deus aprovou as coisas que ele fazia, Deus gostou dele, finalmente. Então, Efésios, Alexandre, você pode ler Efésios aí? Efésios 2, de 4 a 9. Então, vamos lá. Vai. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que obedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Um presente e um dom, exato. Então é isso aí. Ou seja, da mesma forma que Noé foi salvo pela graça, nós também somos ou seremos salvos pela graça, né? Pelo fato de Deus nos amar. Então, ele era um homem, além de ter a graça de Deus, ele também era justo, considerado justo. O que é um homem justo? O homem justo é aquele que pode se colocar perante Deus, né? Nós somos justificados pela fé também. O justo vive pela fé. Isso vocês vão achar aqui em Gálatas 3:11, como também vocês vão achar em Romanos 1:17. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Isso. O justo viverá pela fé. Pela lei, ninguém consegue ser justo perante Deus. Você não consegue cumprir a lei de Deus. A lei de Deus se resume em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós não conseguimos fazer isso. E ninguém conseguiu, a não ser o próprio Senhor Jesus.
Então, nós somos salvos, somos justificados pela fé. Vivemos, como você disse aí, vivemos pela fé. Gálatas, e Romanos 1,17. Quem pode ler Romanos 1,17? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Nas duas leituras que vocês fizeram, fala sobre viver. Viver é ser salvo, é não morrer. Finalmente, o que representa a salvação para nós é a vida eterna, é não morrer. Então, o justo viverá pela fé. E Noé era um homem justo, segundo o texto de Gênesis 6. Uma outra característica dele é que ele era íntegro. Noé era íntegro, tinha integridade, tinha um bom caráter. Embora tudo isso não salvasse a ele. O que salva é a graça. Ok? Lucas 8,15. Lucas 8,15. Quem pode ler Lucas 8,15? Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e genuíno, ouvem a palavra e a retêm, e que produzem uma colheita com perseverança. Essa é a última frase de uma parábola que Jesus conta, que é a parábola do semeador. A palavra de Deus, como sendo a semente a ser plantada nos corações, foi plantada em diversos tipos de coração. Né? Um que era um coração um pouco mais duro e que a semente não germina, um outro que era um coração cheio de pedra, evidentemente que ele está fazendo uma paráfrase, né? Um coração cheio de pedra, que também a palavra semeada cresce, mas cresce pouco, enfim. Mas a última semente foi lançada numa terra boa. E nessa terra boa, ela germinou. Na minha versão também está bom e reto coração. Bom e reto coração, ou seja, integridade. Então, assim como Noé era dito um homem íntegro, também essa integridade ela é necessária a nós para que a palavra de Deus, como sendo uma semente, floresça, germine, nasça, se torne uma árvore, finalmente. Né? O testemunho de Noé também era manifesto entre os povos lá que convivia com ele. Dentro da comunidade que ele vivia, ele dava um bom testemunho. E se nós formos ler lá Mateus 5:13, você vê como isso também é exigido da gente. Eu vou ler aqui, Mateus 5:13. Mas aqui diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. Esse é o testemunho que nós devemos dar. Se o Noé tinha um testemunho de vida que era manifesto entre os seus contemporâneos, nós também precisamos. Se nós somos o sal da terra, nós temos que dar sabor ao ambiente que nós vivemos. Temos que fazer com que a população que está ao nosso lado seja qualificada com sal, né? Nós precisamos fazer diferença, nós precisamos dar, portanto, bom testemunho. Quanto ao fato de sermos luz do mundo, também é uma exigência, porque o Jesus Cristo ele fala o seguinte: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você imagina que se você está vendo a montanha, se uma cidade está edificada lá em cima, não tem como você não ver, desde que haja luz. Então, entre os nossos contemporâneos, é exigido por Jesus Cristo que a gente tenha um bom testemunho. Uma outra qualidade, vamos dizer, característica de Noé é que ele tinha comunhão
uma comunhão íntima com Deus. Aqui diz o seguinte, que ele andava com Deus. Noé andava com Deus. E na primeira carta de João, lá no fim da Bíblia, capítulo 1, versículos 5 e 7. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e ao mesmo tempo andarmos na treva, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, nós temos que ter comunhão com o nosso Deus. Não tem como a gente enganá-lo, vamos chamar assim. Não tem como ser hipócrita, falar uma coisa e fazer outra. Se Deus é luz, você tem que andar na luz. E a sua conduta? A conduta de Moisés, de Noé. Noé manteve-se sempre uma harmonia e uma obediência. Ele era obediente a Deus. Isso está no versículo 22. Versículo 22. Aqui diz: assim fez Noé consoante a tudo o que lhe ordenara Deus. Então ele era obediente. Em outras palavras, aí se vocês quiserem, Mateus 22, 36 até 40, ele fala sobre essa característica. Quer ver? Eu vou ler aqui. Luísa, pode ler esse texto, Luísa? Noé vivia em harmonia e obediência. Deus também, ele quer que nós sejamos obedientes. Só que, como eu disse, nós não conseguimos ser obedientes totalmente. O que fala aí? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, sua inteligência, seus conhecimentos, é impossível. É impossível. Você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. Deus... O 39, que fala? E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, é possível? Alguém consegue amar ao próximo da mesma forma como nós amamos a nós mesmos? A gente não consegue. E Noé era uma pessoa obediente a Deus. Deus requer de nós obediência. Nós não conseguimos cumprir a lei, finalmente. Exatamente por isso que nós precisamos de um Salvador. Porque a lei, entre outras coisas, diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui é que Deus, o eterno Deus, ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será amanhã. Sempre. Então, para Noé, ele precisou encontrar essas características em Noé. E para nós, ele quer também essas mesmas características. Né? A graça é que nos salva, a justiça de Deus se faz em nós. Para que nós nos apresentemos perante Deus, nós precisamos ser justos. E para ser justos, nós precisamos ser justificados. E é Deus quem faz isso. Noé era um homem íntegro, assim Deus quer que a gente seja também. Era um sujeito de bom testemunho. Era uma pessoa que tinha comunhão com Deus, íntima. E a conduta de Noé. Noé era obediente. Então, não mudou muita coisa. Não é? Nós dependemos totalmente da graça de Deus. Agora eu faço aqui uns comentários em Gênesis 7, e depois vocês leem com calma. Mas o fato é que não havia sido registrada nenhuma chuva até aquela época. E, no entanto, Deus pede que Noé construa um transatlântico. Um lugar que nunca choveu, você tem que construir um barco enorme. Para quê? Para salvar as pessoas, porque vai chover tanto que vai a água subir. Nunca choverá. E existe uma promessa, vai chover. Vai chover e muita gente vai morrer.
Não vão morrer todos, porque eu vou salvar, através de um barco, eu vou salvar 8 pessoas. Era Noé, a mulher dele, 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, como Gabriel leu, e as esposas do Cão, do Sem e do Jafé. Muito bem. E a turma dava muita risada do Noé construindo um barco lá. E ele passou, acho que, quase que a vida toda construindo esse barco. E no fim ele se salva. Porque a chuva vem, o dilúvio vem, 40 dias, 40 noites, e água caindo do céu e também brotando da terra, e finalmente há a salvação. Nós temos uma promessa, e vocês seguramente já ouviram essa promessa, só que muito provavelmente ninguém acredita muito nela. É que Jesus voltará. Jesus voltará, e se ele foi, durante a sua vida, o nosso Salvador, quando ele voltar, ele vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que há de ser advogado e, ao mesmo tempo, juiz. Ele vai ser advogado de muitos e juiz de muitos. Não queira cair nas mãos de Jesus Cristo na volta, tendo ele como juiz, seu juiz. Então, essa é uma promessa bíblica. Como até hoje não houve uma promessa sequer de Deus que não se cumpriu, certeza no coração dos crentes que essa também ela vai ser cumprida. Ele vai voltar da mesma forma com que ele subiu, na sua ressurreição. Existe a promessa de que muitos morrerão naquele dia. Não morrerão quem? Os que forem salvos. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, para que ele morresse na cruz e providenciasse a salvação da humanidade. A população lá do tempo de Noé não acreditava em um monte de coisa que ele falava, que ia chover e que as pessoas iam morrer. E talvez hoje a gente não acredita nisso também. Há rejeição quanto aos meios de escape? A pergunta é essa. Na verdade, eu percebo que primeiro tem esse problema das versões. As versões da Bíblia, algumas versões, algumas Bíblias são paráfrases. O que é paráfrase? Paráfrase é onde o escritor, lá, o que faz a tradução, ele não traduz ao pé da letra, mas ele coloca a sua interpretação do texto. Então passa a ser uma paráfrase. A Bíblia chamada, eu falei o nome dela, esqueci agora, a mensagem de Eugene Peterson, é uma paráfrase. O Eugene Peterson escreve como ele gostaria que fosse, como ele entende que seja, né? Não tem erro nenhum em ler a Bíblia do Eugene Peterson, mas é bom que a gente tenha também uma versão mais fiel aos textos originais para comparar, para estudar. É uma Bíblia de estudo bíblico. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, Jesus vai voltar, vai julgar, muitas pessoas irão morrer, mas Jesus providencia uma salvação, assim como providenciou um barco. Então, a Bíblia nos aponta uma salvação. Se a gente confessar, já que com o coração se crê para a justiça, para nós sermos justificados, para nós sermos justos perante Deus, para nós sermos perdoados da nossa condição de pecador, nós seremos salvos, né? Com a boca se confessa a respeito da salvação. Então esse é um meio. Agora, há rejeição, a pergunta aqui, há rejeição a esses textos ou não? Todo mundo aceita ou não? Então é uma comparação com a Arca de Noé. Atos 16, 30 e 31. Será que Alexandre pode ler? Antes que você leia, nós estamos falando sobre
uma promessa bíblica. Jesus Cristo vai voltar. Outra promessa bíblica. Muitos morrerão. Depois, Outra promessa bíblica. Alguns serão salvos. E aí, em Atos 16, 30 e 31, tem uma história que a gente precisa levar em consideração. Como é que é, Alexandre? vamos lá. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Esse é um relato de Paulo. O Paulo que vai preso, é açoitado e é preso, e aí Deus o livra da prisão de uma forma assim milagrosa, e o carcereiro e leva para fora da prisão. E aí, então vai, leia outra vez. Depois levou os dois para fora e perguntou: O que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. O carcereiro, ele fala assim: ô Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Talvez a gente também tivesse que fazer essa pergunta. Então, a pergunta do carcereiro é: o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta de Paulo é o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa, sua família. O que eu preciso fazer? Como se fosse possível fazer alguma coisa para obter a salvação. Como se eu conseguisse, pelos meus méritos, pelo meu esforço, pelas minhas boas obras, pela minha religiosidade, se eu pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, para ganhar a vida eterna. Gente, nós não podemos fazer nada. Nada. Salvação é graça pura. Então, ele responde: olha, não precisa fazer muita coisa, você precisa crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Então é isso. Então, hoje o estudo, não sei se foi complicado, se não foi. As pessoas do tempo de Noé e sua família, finalmente, ele creu, ele obedeceu e ele foi salvo, e junto com ele foi salva a família dele, mulher e filhos. E o que o apóstolo Paulo fala para o carcereiro lá, que tinha batido tanto nele, né, que precisou depois curar os vergões, falou: olha, se você quer ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Crer que ele é Salvador. E é só isso. Simples assim. Dá a impressão que é uma coisa tão difícil, né? Tanta coisa que eu preciso fazer para ganhar a salvação, mas todas as coisas que são advindas da fé em Jesus Cristo são, todas as boas obras, portanto, elas são consequências da salvação, consequência da bênção do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Não são causa. Uma questão aí de entender bem o que seja causa e o que seja efeito. As boas obras, a religiosidade, o nosso joelho dobrado, tudo isso é consequência do fato de nós crermos no Senhor Jesus Cristo. Não é causa. Não é causa. A causa da nossa salvação é a graça, o amor de Deus por nós. Gente boa, é isso.